Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Isaac Lima nesta noite, para mais uma noite de estudos e de tratamento espiritual pelo Centro Espírita Isaac Lima através deste canal. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, em nosso ambiente. Vamos assim nos preparando para a nossa prece inicial, com a leitura da página de preparação, que será feita pelo nosso irmão Gabriel Riso. Em seguida faremos a nossa prece. Obrigado. Do Espírito Emmanuel, livro O Espírito da Felicidade, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, por espíritos diversos. Riqueza e felicidade. Há ricos do dinheiro, tão ricos de usura, que se fazem mais pobres que os pobres pedintes da via pública, que muitas vezes não dispõem sequer de um pão. Há ricos de conhecimento, tão ricos de orgulho, que se fazem mais pobres que os pobres selvagens, ainda insulados nas trevas da inteligência. Há ricos de tempo, tão ricos de preguiça, que se fazem mais pobres que os pobres escravizados às tarefas de sacrifício. Há ricos de possibilidades, tão ricos de egoísmo, que se fazem mais pobres que os pobres irmãos em amargas lutas expiatórias, que de tudo carecem para ajudar. Há ricos de afeto, tão ricos de ciúme, que se fazem mais pobres que os pobres companheiros em prova rude, quando relegados à solidão. Lembra-te, pois, de que todos somos ricos de alguma coisa, ante o suprimento divino da divina bondade. E usando os talentos que a vida te confia na missão de fazer mais felizes aqueles que te rodeiam, chegará um momento em que te surpreenderás mais ricos que todos os ricos da terra. Porquanto entesourarás no próprio coração a eterna felicidade que verte do amor de Deus. Então, meus irmãos, que neste momento possamos unir os nossos pensamentos em oração. Deus de amor e de infinita bondade, Jesus, companheiro amigo, Mestre de todas as horas. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em Seu nome, para mais esta noite estudarmos um pouco mais, refletir acerca dos ensinamentos de Jesus e também estamos aqui em busca do alívio para nossas dores, do reequilíbrio espiritual. Contamos sempre com o amparo de Jesus, com o amparo dos bons espíritos, para que possamos sair um pouco melhores do que aqui chegamos nesta noite. Pedimos, Mestre amigo, que ampare e proteja a cada um aqui neste momento. E também proteja e ampare os nossos irmãos que neste momento não estão conosco, mas de onde estiverem, possa receber também o nosso abraço e o nosso carinho. Pedimos, Mestre amigo, o amparo e a proteção aos irmãos que neste momento passam por dificuldades, para aqueles que se encontram em situações de ruas, desabrigados, que possam ser todos atendidos e que estejam envolvidos na paz de Jesus. Pedimos, Mestre amigo, amparo e proteção a todos os trabalhadores do bem, aos trabalhadores da Casa de Isaac Lima, aos irmãos que neste momento aguardam para a aplicação do passe à distância, para que cada um possa assim dar o melhor, para que cada irmão, cada irmã que por aqui passar, receba sempre as boas vibrações e o alívio que aqui veio buscar. Estamos confiantes sempre, Senhor, na Sua misericórdia e pedindo também o amparo e a proteção à nossa irmã Márcia, que fará o estudo desta noite, que ela possa ser intuída pelos seus mentores e que possamos nós estarmos preparados sempre de coração, de mente aberta para compreender a lição desta noite. E assim, Mestre amigo, possamos dar por iniciado a nossa reunião em paz e harmonia.
Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bem, meus irmãos, o tema do nosso estudo hoje é utilidade providencial da fortuna. Referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 7. A nossa irmã Márcia Matos. Um bom estudo a todos, fiquem em paz. Boa noite a todos. Estamos aqui hoje para podermos estudarmos um pouquinho mais do Evangelho segundo o Espiritismo e na nossa reunião virtual da noite de hoje, pedindo sempre a Deus para que possa nos orientar nas nossas reflexões dessa noite. Hoje o capítulo é 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, o capítulo, E o item que nós vamos estudar é a utilidade providencial da fortuna. E Kardec é que faz o estudo, uma análise sobre esse capítulo, sobre esses itens que foi abordado. E é um texto muito atual. Hoje a gente fica pensando por que muitas pessoas nascem ricas, outras nascem pobres, outras nascem em umas condições, numa sociedade mais humanizada, outra mais bárbara, e aí vai por aí afora. Uma hora somos homens, outra hora somos mulheres. Mas qual é a finalidade providencial da fortuna? Por que nós passamos por essa prova? E aí a gente vai vendo que durante séculos e séculos a gente passa por isso. E os homens, cada vez querendo ficar mais ricos, e aí vai se apoderando, se tomando os bens materiais do outro e cada vez mais se sobrepondo a essas questões. Mas a gente vê que isso é para desenvolver em nós o que é a nossa capacidade que nós temos de passar pelas provas, tanto da riqueza quanto da pobreza, e qualquer outra prova, porque é para nosso desenvolvimento espiritual. Não é verdade? Como somos espíritos imortais, precisamos passar por esses desafios para nos aprimorarmos espiritualmente. Então, nós mesmos pedimos para que possamos passar por essas provas. E os espíritos dizem que uma das provas mais difíceis que tem é a da riqueza, porque a riqueza é a prova em que a gente muitas das vezes nos deixa conduzir e se fascinar pela matéria, pelos bens materiais. E no Livro dos Espíritos, na 814, o Kardec pergunta aos espíritos por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria. A gente às vezes pensa que é uma injustiça, por que Deus fez isso? Então os espíritos respondem para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Aquilo que eu acabei de falar. Então, está ali no Livro dos Espíritos, Kardec já havia perguntado, e ele falou. Então, a finalidade da gente passar pelas provas é justamente isso. A gente adquirir o quê? Experiência, adquirir propriedade sobre aquele assunto. E aí, muitas das vezes, a gente fala assim, não, eu estou pronto para passar pela prova da miséria ou da pobreza, ou da riqueza. Mas como eu vou me desenvolver durante essa prova? Eis a questão, não é verdade? Porque às vezes a gente pede a prova, mas a gente não sabe o que a gente pode fracassar quando a gente está encarnado, E aí a gente vai buscando cada vez mais se aprimorar, mas a gente pode se deixar levar pela tentação da nossa vaidade, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. E ao invés da gente fazer o que a finalidade que nós viemos, a gente acaba se desviando do caminho e aí a gente falha na nossa missão, E no Livro dos Espíritos ele ainda pergunta, qual das duas provas é a mais terrível? Como eu lhe disse, a mais terrível é a da riqueza, porque ela faz com que a gente tenha mais, incita em nós as nossas paixões. E aí a gente vê
que a prova da riqueza incita os excessos devido às nossas atrações, às nossas as facilidades que ela proporciona, a fascinação pelo dinheiro, pelo poder, né? E essa excitação do nosso orgulho, da nossa vaidade, né? Uma vida sensual, de egoísmo, de materialismo, cada vez mais preponderando sobre o nosso espírito. Então, é uma prova que é muito difícil, porque você vê que às vezes a gente fala assim, no próprio Evangelho está escrito, às vezes a pessoa é pobre, e aí ela ganha um dinheiro e ela fica soberba, né? A gente fala rico soberbo, porque ele era pobre, ganhou um dinheirinho, melhorou de condições de vida, e aí ele deixa que o orgulho e a vaidade e a fascinação pelos bens materiais vai tomando uma proporção cada vez maior. A pessoa não sabe lidar com isso, não é verdade? E a gente vê hoje em dia tanta ostentação, né, na internet, nas redes sociais. Por quê? Porque a pessoa às vezes não tem nada, mas ela tem que estar sempre mostrando para os outros que ela tem, né? Então, para você ver que são pobres, que não têm dinheiro, mas que querem mostrar que tem. Imagine se fossem ricos. Qual o comprometimento desse espírito? Não é verdade? E, na realidade, a pobreza, a miséria, é para que a gente possa desenvolver em nós o quê? A humildade, a paciência, a tolerância, né? A resignação. Aceitar que nós estamos naquelas condições ali também para o nosso aprimoramento espiritual. Porque tanto a riqueza quanto a pobreza, ela é meios para a gente evoluir, não é verdade? Agora, o que eu faço desse meu meio? O que eu faço com essa oportunidade que a riqueza ou a pobreza me é dada, né? E eu tenho essa oportunidade, o que a riqueza me proporciona? Me proporciona muita coisa. E o que eu faço com essa riqueza que é proporcionada a mim? Porque, na realidade, a gente acha que a gente está rico, né? A gente tem bens sociais, bens econômicos para uso próprio. E, na realidade, a nossa condição é outra. Nós temos que entender por que Deus confiou em mim a riqueza. O que eu devo fazer com esse bem que não é meu, está no meu poder, está sob o meu domínio, mas não pertence a mim. Porque quando eu morrer, vai ficar tudo aí. Eu não vou levar. Então, se eu não levo, fica aí. Quem vai usufruir de todo o meu bem material? Quem vai ficar aqui? Né? E mesmo que eu não tenha herdeiros, né, vamos dizer assim, vai ficar para o Estado. Não importa. Mas o que é importante é o que eu fiz com todo esse bem que me foi confiado. E aí a gente vai vendo que essas oportunidades que a riqueza nos dá, ela nos desperta as paixões que nos ligam à matéria, nos afastando, né, dos bens materiais. E duas coisas que fascinam muito o homem. Às vezes ele não tem dinheiro, mas se ele tiver poder também fascina, faz com que ele se desvie da sua meta, né? Ele tem uma proposta ao encarnar e aí ele tem o poder e a riqueza e se desvia. Quanto mais rico, né, e poderoso, mais compromisso nós temos para cumprir. Na realidade, um patrão, o dono de uma empresa, ele tem muito mais responsabilidade do que o funcionário, porque ele tem vidas para poder alimentar, para poder gerar mais emprego, gerar saúde e gerar tantas coisas, né? Deus dá ao pobre, né, a oportunidade de passar pela prova da miséria, para adquirir resignação, né? E ao rico a oportunidade de gerar emprego e gerar bem-estar para o outro, né? Então, oportunidades que a riqueza nos proporciona: auxiliar os outros, promover emprego, desenvolver o progresso, a ciência, o bem-estar comunitário, social, educacional, da saúde, né? Então, quantas coisas a riqueza nos proporciona?
a ciência que investe em medicação, em estudo, desenvolver vacina, medicação, a desenvolver cirurgias, e aí a gente vai vendo cada vez mais a ciência evoluindo, não é verdade? E a gente vai vendo a questão social também, onde não tinha tratamento sanitário, de água, de luz, hoje nós temos, né? Então, o quanto a riqueza, né, o bem material nos proporciona conforto. E o conforto, ele é bem visto, nós temos direito a tudo que é bom, né? Por isso que a gente está num mundo que é maravilhoso. A gente que deturpa as coisas e destrói, né? Então, o que eu faço, como eu faço, que é a diferença. O que eu estou fazendo com tudo aquilo que esses talentos, essas oportunidades que estão sendo me dadas? Porque não adianta eu ter bens, eu falar que eu faço a caridade, que eu falo em nome de Deus, né? Que eu prego em nome de Jesus. Então Jesus, né, ele fala sobre a parábola do jovem rico, que o jovem rico pergunta a ele como ele faz para poder adquirir a vida eterna. E Jesus pergunta para ele, né, se ele cumpre os mandamentos. Aí ele fala, sim, cumpre os mandamentos. Aí Jesus lhe responde, aí ele pergunta para Jesus, mas ainda o que me falta se eu cumpro todos os mandamentos? E Jesus lhe diz, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois vem e me segue. E ele ficou triste, porque tinha muitos bens. Aí o Jesus pega e diz, em verdade vos digo que é bem difícil um rico entrar no reino dos céus. E vos digo ainda, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso está anotado em Mateus capítulo 19, versículo 16 a 24. E aí a gente vai vendo que Jesus, ele não quis condenar a riqueza, né? Ele não quis, não é isso que ele está falando. Você pode ter seus bens, mas vai e ajuda o outro, vai e faz pelo outro, não é verdade? Então ele fala aí, um problema maior qual é aí? É o apego. Por que é difícil um camelo passar pelo buraco de uma agulha? Porque a agulha, no caso, o sentido de quê? De uma porta estreita que tem, né? E aí é muito difícil uma linha grossa, porque para camelo tem várias significados, né? E aí uma linha grossa passar num buraco de uma agulha. A dificuldade, qual é aí? É o apego. É você se desprender das coisas materiais para que você possa não ser escravo do dinheiro, não ser escravo dos bens materiais, mas você saber usufruir e dar um direcionamento para esses bens materiais. Não cabe só eu fazer o que está no mandamento, não cabe só. Se eu não consigo me desapegar, se eu não consigo me desprender das coisas materiais, eu não vou conseguir superar as minhas dificuldades, não é verdade? Então, o jovem, ele possuía muitas virtudes, mas não possuía a mais importante, a da abnegação. E o que é abnegação? Ele diz, significado de abnegação é o sacrifício daquilo que é mais difícil. O que é mais difícil para a gente fazer? Do rico é se desprender das coisas materiais. O do pobre é ficar resmungando, reclamando, se vitimizando. Então, nós temos que ver qual é aquilo que a gente tem de mais dificuldade para a gente poder se desprender. É roupa, é sapato, é a comida, é a casa. O que nós estamos tão apegados? Na realidade, a gente tem que começar a fazer um treinamento para a gente se desapegar aqui enquanto nós estamos aqui. Para que tantos sapatos? Para que tantas roupas? Para que tantos perfumes, tantas joias? Se a gente não vai usar nada disso na parte espiritual, tudo vai ficar aqui, como eu falei. Então, essa era a dificuldade, é isso que Jesus nos chama. Então, a chave, quando ele diz da riqueza, da gente possuir riqueza, é justamente essa aí, é a da abnegação. Né? Saber e entender que o sacrifício o maior que a gente tem
é aquilo que nos proporciona, é aquilo que a gente tem que trabalhar em nós. Então, a riqueza, ela não é uma coisa amoral, ela não proporciona nada de imoral para a gente. Na realidade, ela não é. Jesus não quis dizer isso. Ela é bem-vinda, ela é benquista. Tanto é que ele foi na casa de Zaqueu, e Zaqueu fala para ele, né, que ele distribui os bens dele, que ele dali por diante ele ia dar mais ainda. Então, o que ele fala para Zaqueu? Que bom, porque Zaqueu já era um homem justo, mas ele era mal visto porque ele era rico, porque na época de Jesus todo rico era usurpador, como até hoje a gente tem esse preconceito. E quantos proporcionam tantas coisas? Na verdade, essa é a diferença, que a gente tem que ter um olhar diferenciado, entender a responsabilidade do outro, não julgar, né? Então, a riqueza, ela tem um fim útil, senão Deus não colocaria ela na terra, né? Mas cabe nós, homens, como tudo na terra tem um fim útil. Nada do que Deus colocou aqui é para o mal. Nós, homens imperfeitos, é que damos esse caminho de conduzir todas as benesses que a gente recebe do alto para o mau caminho. Nós deturpamos tudo, né? Então, a riqueza, ela é um poderoso elemento de progresso intelectual, porque ela trabalha no homem, né, o aprimoramento material e também o aprimoramento intelectual do planeta e nosso, né? Então, a gente vai entendendo que o que Kardec quis dizer aqui, ele diz assim, olha, o homem tem como missão trabalhar para o aprimoramento material do globo. Ele deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo de modo a um dia receber toda a população que sua extensão comporta. Para nutrir essa população que cresce sem cessar, é preciso aumentar a produção. Se a produção de uma região é insuficiente, é preciso buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações de povo com povo tornam-se uma necessidade. Para torná-la mais fácil, é preciso destruir os obstáculos materiais que separam, tornando as comunicações mais rápidas. E a gente vê isso hoje, né? Quanto a humanidade cresceu, quantas terras foram desbravadas, quantas foi saneado. Isso através de quê? Através da lei de progresso, né? Que a inteligência, os bens materiais, a riqueza nos proporciona, não é verdade? Então, a riqueza é um elemento de progresso, porque através dela a gente adquire trabalho, estimula as pesquisas, estimula a nossa vida social e material, não é verdade? Então, a gente precisa entender que é um benefício na realidade, né? Então, a gente tem que dar utilidade a todo o bem que a gente recebe. E aí ele fala, né, justamente na parábola dos talentos, o que ele diz? Cada um recebe um talento, né? Um recebe 5, outro recebe 2, outro recebe 1. E o que cada um faz com esses talentos? Não é verdade? O que recebeu 5, o rico, né? Ele vai e dobra aquele bem que ele recebeu. O outro também. E um com medo, o que ele faz? Ele enterra esse talento. E assim somos nós. Às vezes, por medo de perder, de não investir, que eu digo assim, ajudar o outro, né? E investir em nós mesmos, né? A gente pega e fica paralisado, engessado pelo nosso medo. Então, essa parábola dos talentos é justamente isso. O rico, ele tem a capacidade de poder desenvolver, de poder dobrar e triplicar cada vez mais aí a sua riqueza. Nós vamos aí, agora eu esqueci o Elon Musk, né? Eu não sei se a tradução é essa, mas o homem já é trilionário, bilionário, e aí ele está fazendo o quê? Está proporcionando, levando, né, a todas as pessoas a oportunidade de ter internet. Você vê que ter acesso, né, a essa ferramenta
que nós precisamos, que é a tecnologia, inteligência artificial, e aí a gente está vendo que está tudo progredindo, e tão rápido, né? E é o que o Kardec falou, a comunicação que hoje nós temos, olha a época de Kardec, olha a nossa época, hoje em dia. Então, isso tudo foi gerado através de quê? Das riquezas. Esses homens que receberam um talento e aí triplicaram esse talento. Uns ficam ali, né? Só esperando, com medo de investir. Outros abrem uma lojinha, proporciona emprego para 2, 3 pessoas, mas já está proporcionando. Dentro de cada oportunidade que você recebe, de cada talento que você recebe, você tem que gerar mais. É essa a finalidade, é essa a utilidade que Deus quer que nós tenhamos da nossa riqueza. Não é ser rico, né, milionário dos bens materiais. Tem essa parte, como também tem aqueles que têm poucos, mas que através desse pouco que ele recebe, ele produz muito. Não é verdade? Então, a gente vê que uma sementinha, né, de uma fruta, você olha para a sementinha, você vê só uma sementinha. Depois, quando ela vai brotar, que vai virar uma árvore, quantos frutos elas não dão? E assim somos nós, né? Então, a nossa ideia, a nossa ferramenta de ajudar no progresso material, espiritual da Terra, está em nossas mãos. É esse direcionamento e esse desapego, né? A gente tem que entender essa nossa abnegação de trabalhar em nós, essa oportunidade que ele nos concede de nos tornarmos capazes de produzir e de ajudar o mundo a evoluir. A gente faz parte desse progresso, a gente faz parte de estarmos sempre alavancando e ajudando o outro que está na nossa retaguarda para poder caminhar, marchar e evoluir conosco, não é verdade? Então, o dinheiro, ele permanece com o homem durante sua existência corpórea. Somos só usufrutuário dela, né? Mas, ao desencarnar, a gente vai voltar como chegamos aqui, sem nada. É verdade? Então, somos administradores temporários. Por isso a parábola do talento, né? Teremos que responder pelo uso dos bens ao qual nos foi confiado. Certo? Que recebemos o talento, como nós estamos administrando esses talentos. E aí a gente vai vendo que a gente precisa desenvolver em nós essa oportunidade que nos é dada. E Kardec diz assim, essa inteligência que inicialmente ele concentra na satisfação das nossas necessidades materiais, mais tarde irá ajudá-los a compreender as grandes verdades morais. E não é isso que está acontecendo? Hoje em dia, com a mídia divulgando tantas coisas, a gente está buscando ter mais respeito, está buscando ter um olhar diferente com o outro. Isso é o quê? É isso aqui, olha. É buscarmos a compreender as verdades morais. Através do quê? Através do que a riqueza que nos proporcionou, que é a mídia, que são os repórteres, que são os meios de comunicações, que traz para a gente notícia do mundo todo, que traz para a gente a oportunidade de nos tornarmos mais compreensivos, mais aberto, né? A cabeça da gente hoje é muito mais cheio de informações. Hoje a gente não é aquelas pessoas tão limitadas. Na verdade, a gente tem uma abrangência grande de cultura, de conceitos, e a gente vai formando a nossa opinião, baseado naquilo que a gente vai adquirindo, né, com a nossa inteligência. Então, e aí a gente vai formando o quê? A grande verdade morais. Hoje em dia, antigamente, quando ele disse ali, no início, o que acontecia? As sociedades eram aquilo ali, e a igreja limitava. Hoje em dia, a igreja, que eu digo, todas as religiões, né, mandavam em todo mundo. Hoje nós nos libertamos, o nosso conceito,
de política, o nosso conceito de religião, de religiosidade, de espiritualidade está mudado. Devido a quê? Devido a esse progresso. E esse progresso é através de quê? Desses bens que nos foram confiados. Então, sendo a riqueza o primeiro meio de execução, sem ela não haveria mais grande trabalho, nem atividade, estímulos ou pesquisa. Portanto, é com razão que se considera a riqueza um elemento de progresso. Isso é o que Kardec nos diz. Então, a gente tem muito que valorizar aquilo que nos foi confiado para que a gente possa contribuir com a lei de progresso, com a lei de evolução a qual nos foi confiado e a qual a gente tem que buscar em nós mesmos trabalhar as oportunidades que nos são confiadas. Muita paz a todos e obrigado por mais esse momento de reflexão juntos com vocês. Bem, meus irmãos, então vamos mais uma vez unir os nossos pensamentos agora para agradecer. Deus Pai de amor e de infinita bondade, Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, do fundo do nosso coração, a oportunidade que tivemos nesta noite, de estar aqui, neste ambiente de paz, de tranquilidade, buscando o aprendizado, buscando também nos melhorar a cada dia um pouco mais e assim seguimos nossa jornada sempre com a fé e com a esperança. Agradecemos aos bons espíritos pelo amparo recebido, agradecemos a Jesus, mas acima de tudo agradecemos a Deus porque aqui estamos. E assim, mestre e companheiro, agradecidos sempre e pedindo que continue conosco, que possamos encerrar essa primeira parte e passarmos a assistência espiritual à distância. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bem, meus irmãos, lembramos a todos para que possam ouvir a música ao fundo, até o final, e assim, de maneira relaxada, sentar e esperar que neste momento será feita a aplicação do passe à distância. Que todos possamos ter uma semana de paz e de tranquilidade. Que assim seja, graças a Deus.